Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Olá, muito bom dia! Estamos no ar com a primeira edição do Jornal Todo Dia desta quinta-feira, dia 9 de julho de 2026. Na próxima hora estaremos juntos com as principais informações sobre a nossa região. E nos destaques do Jornal Todo Dia de hoje, vamos relembrar a participação de piracicabanos na Revolução de 1932. Extremos climáticos de chuvas e incêndios impactam a região. Campanha do Julho Amarelo conscientiza sobre casos de hepatite. E ainda, veja conosco as informações sobre a previsão do tempo para este feriado. Tudo isso e muito mais você acompanha com a gente agora, na primeira edição do Jornal Todo Dia. Mais uma vez, um ótimo dia, uma ótima quinta-feira para você que está nos acompanhando neste feriadão estadual, nesta quinta-feira, 9 de julho, Revolução Constitucionalista de 1932. Galera aproveitando aí para viajar neste final de semana, feriadão prolongado, né? Muita gente emendando a sexta-feira, então que seja um feriado muito abençoado na vida de cada um. Aqui na TV Todo Dia a gente agradece a sua companhia, a sua audiência. Você que ainda vai viajar, você que está viajando, sabe que pode nos acompanhar em nossos canais digitais. A TV Todo Dia tem a programação televisiva, mas também que é exibida no streaming tvtododia.com.br, em nosso canal do YouTube, onde são transmitidos os nossos programas e são publicadas todas as nossas matérias. E além disso, você pode ter acesso a todos os canais digitais da TV Todo Dia. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, o nosso portal tododia.com.br. Tudo isso você pode ter acesso aqui, ó, neste QR Code ao lado da sua tela, que te leva justamente para todas as plataformas digitais da TV Todo Dia. A gente inicia o nosso jornal de hoje falando justamente sobre a data comemorada hoje, dia 9 de julho, que tem referência à Revolução de 1932. E na matéria especial de Paulo Carlim, você acompanha a história de piracicabanos que acompanharam e viveram essa revolução no século passado e fazem parte da data que é celebrada hoje. O feriado estadual de 9 de julho ocupa um lugar especial na história paulista. A data que relembra a Revolução Constitucionalista de 1932 preserva a memória da mobilização de milhares de combatentes em defesa da redemocratização do país. Cerca de 900 piracicabanos participaram diretamente da luta, entre eles 12 mulheres que atuaram nos serviços médicos e de apoio. Além dos voluntários que seguiram para as trincheiras, a população organizou campanhas de arrecadação de alimentos, medicamentos e roupas, consolidando a cidade como uma das mais atuantes durante a Revolução e deixando marcas que permanecem vivas na identidade do município. A principal delas, o monumento ao soldado constitucionalista, na Praça José Bonifácio. O Cemitério da Saudade abriga o túmulo onde estão sepultados ex-combatentes locais. O Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes e o Núcleo MMDC de Piracicaba reúnem um acervo que inclui fardamentos utilizados pelas tropas paulistas, documentos e fotografias históricas da época, além de objetos e medalhas dos soldados. Para além do aspecto histórico, o feriado altera a rotina da cidade. O comércio opera em horários especiais. Repartições públicas suspendem o atendimento.
Permanecem em funcionamento apenas os serviços considerados essenciais, como atendimentos de urgência e emergência na saúde. O transporte público tem operação especial, com ônibus circulando com horários de domingo. A exceção é para as linhas que atendem distritos industriais e parque automotivo. Além do funcionamento de comércio e serviços, o feriado vai impactar novamente também o movimento nas estradas. A concessionária Eixo, que administra 12 rodovias das regiões de Piracicaba e São Pedro, estima aumento de 28% do movimento até a próxima segunda-feira de manhã, o que significa uma estimativa de 156 mil veículos circulando pelas rodovias do entorno de Piracicaba. Os horários de maior movimento devem ocorrer principalmente à noite da véspera do feriado, durante a manhã do dia 9 e no retorno, especialmente no domingo. Para garantir segurança e fluidez, o policiamento rodoviário será reforçado. Guinchos e viaturas de inspeção estarão posicionadas estrategicamente nas rodovias. Um fator que exige atenção é a possibilidade de mudanças nas condições climáticas durante o feriado, o que pode influenciar a visibilidade do motorista. Como qualquer feriado, a pausa na rotina é motivo de entusiasmo entre os comerciantes da Rua do Porto, às margens do rio, tradicional ponto turístico de Piracicaba. A Rua do Porto é o maior ponto turístico da nossa região, né? Tem o nosso rio maravilhoso, contempla a natureza e a gente tenta fazer o melhor para o cliente, né? Com a melhor gastronomia, com o melhor peixe, melhor atendimento, melhor infraestrutura, oferecendo para o cliente o que a gente tem de melhor, que é o nosso atendimento e a qualidade do produto. E a Rua do Porto é sensacional. Paulo Eduardo Carlim para a TV Todo Dia. Muito bem, está aí um resgate histórico, né, desta data comemorada no dia 9 de julho. E como é feriado, tem toda uma movimentação diferente. Horários de comércios diferentes e a movimentação também de estradas, rodovias, sempre tem novidades no feriado. Inclusive, a Polícia Rodoviária faz uma operação especial justamente por conta do feriado prolongado. E a movimentação na rodoviária de Campinas e no aeroporto de Viracopos também é diferente. Nosso repórter Guilherme Perangeli traz as informações. O Aeroporto Internacional de Viracopos e o Terminal Rodoviário de Campinas estimam receber juntos quase 350 mil passageiros durante o feriado prolongado da Revolução Constitucionalista de 1932. A previsão é de quase 250 mil viajantes no aeroporto entre os dias 7 e 13 de julho e 100 mil viajantes na rodoviária nesse período do feriadão. Em Viracopos, a previsão é de 2.230 pousos e decolagens, sendo mais de 225 voos internacionais que devem transportar cerca de 17 mil passageiros. Os dias de maior movimento devem ser esta quarta-feira, quinta-feira, dia 9, feriado, além da segunda-feira, quando ocorre o retorno do feriado. Entre os destinos nacionais mais procurados estão Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Vitória e outras capitais pelo país das regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste. No mercado internacional, os principais destinos são Fort Lauderdale e Orlando, nos Estados Unidos, Lisboa, Porto, Madrid, na Europa, além de voos sazonais para Mendoza e Bariloche, na Argentina. Para atender ao aumento da demanda, o aeroporto reforçou as equipes de atendimento aos passageiros, também equipes de segurança, manutenção, limpeza e operação. Falando agora da rodoviária, Terminal Multimodal Ramos de Azevedo, rodoviária de Campinas. A estimativa é de pouco mais de 100 mil passageiros ao longo desse período do feriadão, em 6.300 viagens de ônibus. Os destinos mais procurados são Americana, Praia Grande, Rio de Janeiro, São Paulo, Poços de Caldas, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Goiânia e Barretos. A expectativa é de maior movimento nos dias que antecedem o feriado e também no retorno dos viajantes já ali no domingo, segunda-feira. De Campinas, Guilherme Perangeli para a TV Todo Dia. Tá, é importante ficar atento aí às movimentações. Você que ainda vai sair de carro, cuidar do carro também é muito importante. A movimentação promete ser grande também, além de rodoviária e aeroporto, também nas rodovias da nossa região. Agora a gente traz informações sobre ocorrências policiais, começando com uma operação realizada pela Polícia Civil de Americana em mais de uma cidade da nossa região. A Operação Chargeback,
que investigou e prendeu 5 suspeitos de envolvimento em fraudes financeiras. Quem tem os detalhes e as informações é Nicole Maia. A ação de um grupo que realizava fraudes bancárias e documentais resultou na prisão de 5 suspeitos durante a Operação Chargeback da DIG, Delegacia de Investigações Gerais de Americana. Em uma instituição financeira que nós identificamos, foram pequenos valores, entre 200 e 500 reais, fazendo um total de aproximadamente 20 mil reais em compra de mercadorias pequenas, em um determinado prazo que foi identificado. Pouco prazo, alguns meses. Mas agora, com o avanço das investigações, com certeza a gente vai identificar que eles faziam isso em outras instituições, inclusive com prejuízo maior. O grupo atuava de uma forma estratégica, com o golpe do falso estorno bancário. Segundo as investigações, clientes das agências bancárias recebiam produtos comprados regularmente e, em seguida, alegavam ao banco que não haviam realizado a compra. Após o estorno do valor, o dinheiro era repassado ao grupo criminoso. O sistema de estorno é conhecido como chargeback, o nome da operação. São várias pessoas envolvidas, portadores, pessoas que têm contas físicas, né? E uma dessas instituições, então, a atuação do compliance dessas instituições foi muito efetiva, né? Que atuaram na identificação, na prevenção e também ajudaram, né? Deram suporte para a polícia para a gente identificar e passar alguns elementos para a gente atuar e fazer essa diligência na data de ontem. A polícia ainda apura se as pessoas que solicitaram os estornos eram vítimas ou se participaram conscientemente do esquema. Há pessoas que realmente tinham esse conhecimento, que eles recrutavam essas pessoas para fazer esse pedido, né, essa chamada chargeback, que é o estorno, pedido do estorno junto à instituição financeira, e esse dinheiro era repartido e ficava com o grupo criminoso. Essas pessoas envolvidas no esquema podem também ser responsabilizadas pelo enquadramento de estelionato. Na verdade, a pessoa fica com o produto, ela compra o produto, ela fica com o produto, só que aí ela perde o estorno e passa o dinheiro para um grupo criminoso. Então, ela em tese, ela está praticando o estelionato. Porque ela não é que ela não recebeu o produto, ela recebeu o produto. Só que aí ela contesta dizendo, olha, eu não fiz essa compra. Na verdade, ela fez a compra. Os crimes praticados não param nas fraudes bancárias. Os mesmos integrantes atuavam também com outras estratégias. Era um grupo bem extenso para outros estados da federação. Então, assim, a gente não tem o número exato, mas é um grande número de pessoas que entrava em contato com eles para solicitar esse tipo de documentação falsa. De acordo com a Polícia Civil, os investigados utilizavam aplicativos de mensagem e redes sociais para oferecer atestados médicos, históricos escolares e laudos falsos, além de outros documentos. As investigações apontam que eles enviavam os documentos de forma digital e também pelos correios. A Polícia Civil identificou pelo menos 90 grupos utilizados para a oferta dos documentos falsos em diversas regiões do país. Em uma das conversas obtidas durante a investigação, há um comprovante de um pagamento via Pix de R$ 75, referente à compra de um atestado médico falso. A princípio, assim, eram pessoas interessadas, porque às vezes a pessoa precisava do atestado, precisava da escolaridade, ou precisava de um atestado médico ou de um diploma. Então, a princípio, era para pessoas usarem. Mas eles eram vamos dizer assim, eles eram o ponto inicial para a distribuição desses produtos falsos aí. Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam celulares, documentos, arquivos digitais, anotações com nomes, CPFs, datas, valores, além de dinheiro em espécie e outros materiais considerados importantes para a investigação. A partir do momento que você adquire um diploma falso, você vai fazer aquilo, é um direito seu, talvez, ingressar num serviço público ou numa instituição, você precisa da escolaridade. Se depois descobrir que você usou um documento falso, você vai responder por uso de documento falso.
As investigações continuam para identificar outros envolvidos, possíveis compradores dos documentos falsificados, beneficiário das fraudes, eventuais vítimas e outras ramificações do esquema criminoso. Segundo o delegado responsável pelo caso, os investigados devem responder por crimes de estelionato, associação criminosa, falsidade documental e falsidade ideológica. Nicole Maia para a TV Todo Dia. E olha só, policiais do 11º Distrito de Campinas descobriram mais uma fábrica clandestina de bebidas falsas na cidade de Hortolândia. Um suspeito de 27 anos foi preso em flagrante. Quem traz os detalhes sobre essa ocorrência é o repórter Wagner Salustiano. Policiais do 11º Distrito de Campinas descobriram na manhã de terça-feira mais uma fábrica clandestina de bebidas falsas em Hortolândia. Um suspeito de 27 anos foi preso em flagrante. Também foram apreendidas 19 garrafas de bebidas falsas prontas para venda, insumos e equipamentos para a produção de mais garrafas, incluindo galões do que parece ser álcool industrial e essências para a falsificação dos destilados, além de cerca de 400 garrafas vazias. Os policiais constataram que a casa, localizada na rua Uirapuru, na Chácara Recreio Alvorada, funcionava como um verdadeiro laboratório clandestino de falsificação de bebidas. Havia no local 24 frascos de essências líquidas de bebidas, um pacote de corante caramelo em pó, 4 galões com essência para a produção de bebidas e 5 de álcool. Havia também centenas de tampas, selos, rótulos e lacres imitando os produtos originais, aproximadamente 400 garrafas vazias prontas para o envase de bebidas de marcas famosas e ferramentas e instrumentos utilizados na falsificação dos produtos. Entre as bebidas falsas prontas para venda ao consumidor havia 2 de vodka francesa, 4 de gin inglês, 9 de Tennessee Whiskey, 1 de Scotch, 1 de vodka sueca e 2 de tequila. Um representante da ABRAD, a Associação Brasileira de Bebidas, foi acionado para auxiliar os investigadores na operação e atestou que todas as garrafas eram falsas. A operação foi realizada pela equipe do 11º DP de Campinas, do Jardim Ipauçurama, em cumprimento a um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça a pedido da própria Polícia Civil, resultado de uma investigação que vinha sendo conduzida pela delegacia. Ao chegarem ao local, os policiais civis se depararam com o suspeito deixando a casa em um furgão Fiat Fiorino. Detido e informado do motivo da visita, o homem permitiu que a equipe entrasse no imóvel. Na casa estavam a companheira do suspeito, uma mulher também de 27 anos, com o filho do casal, um menino de 6 anos. Durante as buscas, foi constatado que na casa funcionava uma fabriqueta clandestina de produção de bebidas alcoólicas de diversas marcas. Os policiais anotaram, inclusive, que o imóvel possui 6 cômodos e que em todos eles havia apetrechos utilizados para falsificação, principalmente garrafas vazias, sendo que na cozinha estava a maioria dos itens, galões com os líquidos utilizados na produção, rótulos, lacres e selos. Tudo para dar a aparência de originalidade aos produtos falsificados de forma artesanal e sem qualquer controle de qualidade. Preso em flagrante, o responsável pelo esquema de falsificação foi levado para ser autuado no 11º DP de Campinas e de lá foi transferido para a cadeia pública de Sumaré, onde aguardaria para passar por audiência de custódia na Justiça. Ele vai responder ao inquérito pelos crimes de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado ao consumo humano e contra o registro das marcas que falsificava. Ele se negou a prestar depoimento. Os policiais constataram ainda que o suspeito preso já consta como investigado em outras ocorrências da mesma natureza. A esposa do homem foi ouvida como testemunha, confirmou que o casal mora no local já há 8 anos, mas negou ter qualquer envolvimento com as atividades ilícitas do marido. O laudo emitido pelo representante da ABRAB atestando que as bebidas são falsas foi anexado ao boletim de ocorrência. A entidade ficou responsável, inclusive, por guardar
o material apreendido até que ele passe por perícia. O caso segue em investigação pela Polícia Civil em busca de toda a cadeia produtiva do esquema, inclusive para identificar eventuais compradores das bebidas falsas e apreender outras garrafas que possam ainda estar em circulação no mercado. A perícia no notebook, na máquina de cartão e nos 3 celulares apreendidos deve auxiliar nessa identificação. De Hortolândia, Wagner Salustiano para a TV Todo Dia. E em mais uma ação da Polícia Civil em nossa região, um comerciante foi preso em flagrante e 11 veículos foram apreendidos, estavam parcialmente desmontados, além de cerca de 2.100 peças automotivas, durante uma operação realizada na cidade de Campinas. A ação foi conduzida pela DIG e um desmanche foi flagrado pela Polícia Civil. Vamos acompanhar. Polícia Civil fechou um desmanche clandestino, prendeu um comerciante em flagrante e apreendeu 11 veículos parcialmente desmontados, além de cerca de 2.100 peças automotivas, tudo isso durante uma operação realizada nesta segunda-feira em Campinas. A ação foi conduzida por equipes da primeira DIG, a Delegacia de Investigações Gerais. Os policiais cumpriram 4 mandados de busca e apreensão em empresas investigadas por crimes relacionados a furtos, roubos e receptação de veículos. Durante essa operação, realizada em parceria com o Detran, os policiais encontraram aproximadamente 2.100 peças automotivas, como amortecedores, barras de direção, airbags com módulos, cintos de segurança, faróis, módulos eletrônicos e peças de lataria, tudo isso sem selo de rastreabilidade. Também foram apreendidos diversos itens de segurança utilizados, cuja comercialização é proibida pela legislação. Esse corredor inteiro são amortecedores de veículos, também itens proibidos, todos devidamente etiquetados, carros novos, veículos importados, e pela estimativa aqui, aproximadamente 1.000 amortecedores de veículos, alguns inclusive que nós verificamos que foram retirados recentemente, produto do desmonte ilegal de veículos. Segundo a Polícia Civil, 2 das empresas fiscalizadas tinham autorização para funcionamento. No entanto, em um galpão não registrado junto ao Detran, foram localizadas essas peças irregulares e ainda em um imóvel desabitado, os investigadores encontraram esses 11 carros parcialmente desmontados. Aqui nós encontramos 11 carros, todos produtos de leilão, alguns com etiqueta já vinculando aos outros estabelecimentos, porém é um local absolutamente clandestino, não existe identificação da atividade que era realizada aqui e também não está credenciado junto ao Detran. Embora nenhum desses veículos tivesse registro de furto ou de roubo, todos apresentavam sinais identificadores adulterados ou suprimidos. O responsável por esses estabelecimentos foi preso em flagrante pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, crime contra as relações de consumo e organização criminosa. Após a prisão, a autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante para preventiva. De Campinas, Guilherme Pierangeli, para a TV Todo Dia. Tivemos também em nossa região, para fechar as ocorrências policiais, um caso de maus-tratos flagrados na cidade de Cosmópolis. Aves foram resgatadas em condições ruins de sobrevivência. E a polícia precisou agir também neste caso, mais um de maus-tratos a animais em nossa região. Quem tem os detalhes é Tayla Nogueira. 9 aves silvestres nativas foram encontradas em situação de maus-tratos em Cosmópolis. A ocorrência foi registrada na terça-feira durante uma ação da Polícia Ambiental em apoio à Delegacia de Investigações Gerais, a DIG de Americana. No local, os policiais constataram que os animais estavam mantidos em gaiolas individuais, em condições inadequadas. Segundo a corporação, os espaços eram insuficientes, havia falta de alimentação adequada e os recipientes de água e comida apresentavam acúmulos de fezes e lodo.
Ainda de acordo com a Polícia Ambiental, algumas aves demonstravam sinais evidentes de estresse, incluindo a retirada de penas, comportamento que pode indicar sofrimento prolongado. Diante das irregularidades, foram lavrados 2 autos de infração ambiental. As multas somam mais de R$31 mil. Uma das autuações aplicadas por maus tratos aos animais, a segunda foi pela manutenção irregular de espécies silvestres nativas em cativeiro. Após a apreensão, as aves foram encaminhadas ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres, o CETRA, do Instituto Belas Aves, onde receberão atendimento especializado antes de uma possível reintrodução à natureza. A Polícia Ambiental reforça que manter animais silvestres em cativeiro sem autorização e submetê-los a condições inadequadas configura infração administrativa e pode resultar também em responsabilização criminal. O caso segue registrado nos autos da Polícia Civil, enquanto os animais permanecem sob cuidados da equipe técnica do CETRAS. Tayla Nogueira de Cosmópolis para a TV Todo Dia. Vamos então para a primeira pausa do nosso Jornal Todo Dia. Intervalo rápido, a gente volta já. TV Todo Dia, 36 anos conectada com você. Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: Tec Plus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. Tec Plus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. Tec Plus tem bom atendimento. Tec Plus tem conectando você ao mundo. De volta com o Jornal Todo Dia, primeira edição desta quinta-feira, feriadão. O feriado, claro, todo mundo quer aproveitar muito bem. Por isso é importante estar por dentro de como será a previsão do tempo desta quinta-feira. Acompanhe com Nicole Maia. Olá para você que acompanha a TV Todo Dia. Vamos dar uma olhada em como fica o tempo na nossa região para essa quinta-feira, feriado. Devemos ter um céu claro e sem chances de chuva, mas temos uma queda nas temperaturas mínimas em relação aos dias anteriores, deixando um alerta para as primeiras horas da manhã. Começando o nosso primeiro bloco, em Americana, o dia será de sol com névoa fraca ao amanhecer. Os termômetros variam entre os 12 e 25 graus. Já em Santa Bárbara do Oeste, Nova Odessa, o tempo é parecido. As mínimas são de 11 graus e a máxima de 24 graus. Como temos uma formação de nuvens que não aparece à tarde, é que ajuda o sol a ganhar espaço e força para elevar as temperaturas. Seguindo para o nosso segundo bloco, em Sumaré, Hortolândia e Campinas registram as mesmas temperaturas. Por lá, a quinta-feira começa com mínimas de 11 graus e a máxima que vai até os 24 graus. As mínimas se concentram no período da madrugada e início da manhã. E para fechar o nosso giro, Paulínia inicia o dia com mínimas de 12 graus e alcança os 24 graus à tarde, com aquela névoa fraca ao amanhecer que ajuda a segurar o frio nos primeiros horários. Já Limeira e Piracicaba registram marcas idênticas, indo de 12 até os 25 graus, ambas com sol e névoa pela manhã. Incêndios, fortes chuvas são extremos climáticos que afetam diretamente a vida das pessoas. Isso tem sido registrado, este impacto tem sido registrado em nossa região. Por isso o repórter Diego Rodrigues conversou com pessoas que trabalham diretamente com isso, membros de defesa civil de cidades da nossa região, que trazem informações e explicações sobre o impacto desses extremos climáticos em nossa região. Chuvas intensas, estiagens prolongadas e queimadas cada vez mais frequentes colocam Americana e Santa Bárbara do Oeste diante dos impactos de uma nova realidade climática.
No verão, ruas se transformam em rios, imóveis são alagados e o transbordamento de córregos e ribeirões mobilizam equipes de emergência. Poucos meses depois, a paisagem muda completamente. A falta de chuva reduz os níveis dos mananciais, a vegetação resseca e a fumaça das queimadas volta a encobrir parte da região. A alternância entre períodos de chuva intensa e estiagem prolongada tem marcado cada vez mais a rotina das cidades. Dados do CEPAGRE apontam que a região está esquentando. A média das temperaturas máximas saltou de 27,9 graus na década de 1990 para 29 graus nos anos 2010. Além dos transtornos à população, os eventos climáticos extremos geram prejuízos aos cofres públicos, afetam o abastecimento de água, sobrecarregam os serviços de emergência e trazem impactos à saúde. O meteorologista do CEPAGRE, Bruno Baini, explica que essa nova realidade é um fenômeno global, associado às mudanças climáticas. A gente tem registros, estudos científicos que mostram que esses extremos vêm ficando cada vez mais frequentes devido às mudanças climáticas. Então, por exemplo, a questão das chuvas e da estiagem, as mudanças climáticas vêm aumentando a recorrência, a intensidade e a duração desses eventos. É importante destacar que eventos extremos são aqueles eventos que ou fogem do padrão daquilo que é típico para aquela região, para aquela época do ano, pode ser temperatura, pode ser chuva ou falta de chuva, e extremos também no sentido dos impactos que eles geram à população. Tá? Então, a gente tem essas duas abordagens. Então, as mudanças climáticas, elas vêm deixando, por exemplo, a estação chuvosa um pouco mais concentrada, um pouco mais curta, ela começa mais tardiamente, e ela vem sendo mais marcada por esses eventos extremos. E o período seco, ele vem sendo também mais prolongado, marcado também por períodos de calor. Durante os meses mais chuvosos do ano, os municípios enfrentam problemas recorrentes, provocados pelos temporais. Em Santa Bárbara do Oeste, o Ribeirão dos Toledos segue como nos principais pontos de atenção em períodos de chuva intensa. Nos últimos anos, o transbordamento do manancial causou alagamentos, desalojou famílias e exigiu ações emergenciais da Defesa Civil. Já em Americana, vias próximas à região da rodoviária também registram pontos de alagamento durante tempestades mais severas. Temporais isolados chegam a despejar mais de 30 milímetros de chuva em poucas horas, exigindo intervenções das equipes municipais e gerando transtornos para motoristas e moradores. O rio Ribeirão dos Toledos, ele atravessa a área urbana e tem uma parte mais baixa, composta pelo bairro Conceição, Icaraí e também o São Joaquim, que são propensos a, quando ocorrerem chuvas intensas, a serem alagados. Ainda que a Prefeitura tenha realizado várias obras de prevenção, como limpeza de calha, alagamento da calha e outras, ainda assim nós não estamos ainda imunes de uma eventual alagamento desses locais. Então é possível que ocorra, mas a frequência por conta dessas obras ficou menor, contrariamente com o volume de chuva que hoje ele é maior do que no passado, principalmente naquelas chuvas em curto espaço de tempo. A precipitação muito alta, chuva que é para chover às vezes em 30 dias, você tem ela em 2 dias. Aí não tem obras que conseguem evitar o alagamento do rio. A briga do prefeito nosso aí, que está, pelo menos toda quarta-feira, tentando essa verba para a gente fazer o projeto ali em frente à rodoviária, que é o maior ponto de alagamento. A Americana hoje choveu 30, 40 milímetros em pouco tempo. Se chover 30, 40 milímetros num espaço de 12 horas, 24 horas, que nem hoje deu 10 milímetros. A chuvinha foi uma chuvinha boa, chuvinha que melhorou o ar. Não alagou, não vai pegar fogo, mas ela melhorou o ar.
mas uma chuva de 30 milímetros já começa a dar alagamento. Então a gente tem que pelo menos monitorar esse local sempre. E agora, como a gente recebe as alertas de chuva, mais ainda monitorar, principalmente a área ali do São Manuel, a área de frente à rodoviária, já subindo com viatura, vendo com as pessoas que se eles têm lugares para isso, se for uma chuva forte. Muitos fizeram uma comporta na frente da casa para não entrar água, né? É os pontos que a gente sabe que é crítico, a gente já tem que monitorar e chegar antes da chuva, né? Para não ter esse problema de alagar a casa da pessoa. Se no verão o excesso de água preocupa, o cenário se inverte nos meses mais secos do ano. Especialistas apontam que a combinação entre períodos mais longos de estiagem e episódios concentrados de chuva intensa está entre os principais desafios enfrentados pelos municípios da região metropolitana de Campinas. De acordo com o meteorologista, a ação humana é responsável por parte das mudanças observadas no clima e contribui para a intensificação desses fenômenos. O que a gente lê nos relatórios, né, das agências de pesquisa é que é inequívoco que as ações humanas vêm ocasionando as mudanças climáticas. Tá? E as mudanças climáticas, elas são marcadas, nesse caso, pelo aquecimento global. Isso já vem sendo evidenciado, a gente tem os dados que comprovam isso, né? Monitoramento das emissões de gases de efeito estufa também. E essa mudança, ela ocorre principalmente porque, assim, a gente tem a elevação nas temperaturas em escala global. Isso também favorece a gente ter maior teor de umidade na atmosfera. Então, tudo isso acaba sendo combustível para eventos meteorológicos mais extremos. O avanço da urbanização, a impermeabilização do solo e as mudanças climáticas contribuem para ampliar tanto os impactos das chuvas quanto os efeitos das estiagens prolongadas. Com menos áreas capazes de absorver a água da chuva, aumentam os riscos de alagamentos e enxurradas. Nos períodos secos, por outro lado, a combinação de altas temperaturas e índices de umidade do ar que despencam para menos de 20% favorece a ocorrência de queimadas e agrava os problemas ambientais. Estive em São Paulo ontem, semana retrasada, fazendo curso, porque a gente vai se preparando da estiagem. Dia 1º de junho começou agora a estiagem no ponto da fase vermelha, que é a fase mais perigosa, que a seca vai ser forte. Mas você sabe que está tendo essas mudanças climáticas, né? A gente pode falar que vai ter um evento de chuva severa e de repente sai um sol. Tá complicado a gente acertar muitas vezes, mas os meteorologistas estão fazendo de tudo para que possa acertar. Agora, esse radar que foi instalado em Campinas, que acho que daqui um mês e meio, começa a funcionar em fase realmente pronta, aí a gente vai ter uma sequência de dados dele de chuva severa, de estiagem, de ventos, que ventos a gente não sabe qual é a quantidade de vento. Muitas vezes o cidadão hoje liga para saber qual é o vento que teve a velocidade porque caiu um telhado dele, quer entrar inseguro e tal. Não sabemos informar. Nós vamos saber informar. Além disso, vão ser instalados mais 8 radares no estado de São Paulo, que vai realmente dizer a chuva com antecedência, se é severa, se é uma chuva fraca, qual que é o nível de vento. A estiagem, todos os anos, o estado de São Paulo promove a Operação Corta-Fogo, que ela vai de maio até setembro. É o período em que ocorrem poucas chuvas e, portanto, o mato fica seco. E em dias em que o ar está rarefeito, a umidade está muito baixa, ocorrem queimadas. E quais são as ações que nós temos feito para mitigar esses problemas? Primeiro, campanha educativa na rádio local e na mídia social. Isso aí tem que ser constante. Depois, uma lei que sanciona com mais severidade os infratores que procedem dessa forma, ou seja, ateando fogo, quer seja em mato, quer seja em mata, quer seja em floresta, ou seja, aqueles terrenos vazios não pode colocar fogo, os pastos não podem, a cana-de-açúcar é proibido colocar fogo e muito mais ainda quando se fala em mata e floresta. Essas realmente a pena é muito maior e nesses casos a pessoa responde inclusive também, além da multa, pelo crime. Quando se trata de mata e floresta, além da sanção administrativa, o infrator é preso.
Em Americana, a estiagem já levou o município a adotar medidas emergenciais para preservar o abastecimento diante da redução da vazão do rio Piracicaba, que nos meses mais secos chega a cair para menos de 20% da sua média histórica. A escassez de chuva também afeta áreas verdes, aumenta o risco de incêndios e contribui para o agravamento de problemas respiratórios. O cenário reforça a preocupação das autoridades com a segurança hídrica e a necessidade de planejamento para enfrentar períodos de seca cada vez mais prolongados. Na questão da captação do rio Piracicaba, o rio Piracicaba Americana, nós temos um barramento, que nos permite sempre ter o nível de captação, o volume de captação para o nosso tratamento de água aqui na nossa cidade. Mas em épocas de seca, de estiagens, o que acontece com o rio? Não só aqui em Americana, onde que é na captação, mas também pelo fato da qualidade da água, onde que se concentra mais questões orgânicas e inorgânicas na água, que daí na tratabilidade, quando ela chega aqui na ETA, que a gente tem um pouco mais de dificuldade de tratar ela. Diante desse cenário de mudanças climáticas, especialistas defendem investimentos contínuos em drenagem urbana, preservação ambiental, a aplicação dos sistemas de alerta e fortalecimento das estruturas de defesa civil. O desafio não é apenas responder às emergências quando elas acontecem, mas preparar as cidades para conviver com uma realidade climática cada vez mais marcada por eventos extremos. O especialista do CEPAGRE destaca que a meteorologia já permite prever fenômenos severos com antecedência considerável, oferecendo informações que podem auxiliar o poder público na adoção de medidas preventivas e na redução dos impactos para a população. As informações que a gente tem, elas já são suficientes e já tem muitas prefeituras, adotando essa metodologia, que é de avaliar os impactos regionalizados das mudanças climáticas e implementar obras ou melhorias nas cidades que estejam de acordo com cenários futuros. Então, são planos de adaptação às mudanças climáticas que são necessários. Então, isso precisa estar ciente. Então, todas as obras, todas as reformas, todas as novas estruturas, elas precisam ser pensadas para isso. O uso de soluções baseadas na natureza, soluções verdes, etc., é imprescindível. Então, toda vez que uma localidade é afetada por um evento extremo e precisa ser reconstruída de alguma forma, é importante que essa reconstrução seja feita com base em padrões melhorados, para que as tragédias não ocorram novamente, por falta de atualização nas estruturas urbanas. Diego Rodrigues, para a TV Todo Dia. Muito bem, estão aí as informações e os alertas importantes sobre os extremos climáticos. Vamos para o segundo e último intervalo desta edição do nosso Jornal do Todo Dia. Não sai daí, viu? Intervalo rápido, a gente volta já. Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: TecPlus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. TecPlus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. TecPlus tem bom atendimento. TecPlus conectando você ao mundo. Olá, querido povo de Deus. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Nós temos um encontro marcado de segunda a sábado, das 10 às 11 da manhã, no programa Experiência de Deus. Espero por vocês. Evangelizar é preciso. TV Todo Dia, 36 anos conectada com você.
De volta com o Jornal Todo Dia, a primeira edição desta quinta-feira. Vamos para a reta final, para o último bloco do nosso Jornal Todo Dia deste feriadão, e a gente fala sobre saúde, inclusive sobre um ponto de alerta que já trouxemos aqui no Jornal Todo Dia em edições passadas. O número de mortes por gripe na cidade de Campinas neste ano de 2026. Uma nova morte foi confirmada. Inclusive, este caso chamou bastante atenção, o caso de um homem de 31 anos que não tinha comorbidades. Isso chama bastante atenção pela força da doença. A gripe já matou em Campinas mais do que a Covid neste ano de 2026. Quem traz as informações é Guilherme Pierangeli. A Secretaria de Saúde de Campinas confirmou então mais uma morte por síndrome respiratória aguda grave causada pelo vírus da gripe neste ano. A vítima é um homem de 31 anos que não tinha comorbidades e ele não tinha tomado a vacina contra a influenza. Com esse novo registro, a cidade chega a 17 mortes pela doença neste ano, além de 236 casos graves. O caso dessa morte, chama a atenção porque, ao contrário da maioria das vítimas, o paciente não tinha doenças pré-existentes e era um jovem, Segundo a Secretaria de Saúde, essa morte aconteceu no último dia 14 de junho. Com essas 17 mortes registradas no ano, a gripe já provocou mais óbitos em Campinas do que a Covid e a dengue somadas neste ano. São 11 mortes por Covid e nenhuma por dengue em 2026 em Campinas, e esse cenário repete o que a gente viu no ano passado, quando a gripe também liderou o número de mortes entre as 3 doenças. A vacina contra a gripe continua disponível para toda a população a partir dos 6 meses de idade, nos 69 centros de saúde de Campinas e também na Igreja Divino Salvador, no Cambuí. O imunizante protege contra os vírus influenza A, nas variantes H1N1 e H3N2 e também influenza B. E desde o início da campanha, que começou em 28 de março, Campinas aplicou 311 mil doses da vacina. Entre os principais grupos prioritários, a cobertura é de 55% para idosos, 45% para crianças de 6 meses a menores de 6 anos e 67% entre gestantes. Além da vacinação, a Secretaria de Saúde orienta a população a lavar as mãos com frequência, manter ambientes ventilados, hidratar-se e adotar uma alimentação equilibrada. E também utilizar máscara em caso de sintomas gripais para reduzir a transmissão dos vírus respiratórios. Esses números preocupam porque a meta para cada um desses grupos prioritários é de 90% e já há alguns anos Campinas fica bem abaixo disso, infelizmente. Então é importante se vacinar, até porque essa última morte chama a atenção justamente por ser uma pessoa jovem, de 31 anos, que não tinha doença pré-existente. A única coisa que ela tinha em comum com outras mortes aqui na cidade, com a maioria das mortes registradas tanto neste ano quanto no ano passado, é a falta de imunização contra a gripe. De Campinas, Guilherme Pierangeli para a TV Todo Dia. São números alarmantes e que chamam bastante atenção. E falando sobre números alarmantes ainda no campo da saúde, vamos falar sobre a hepatite. Estamos vivendo o Julho Amarelo, que é destinado justamente à conscientização sobre os casos de hepatite, conscientização e cuidados. A região metropolitana de Campinas registra mais de 1.600 casos de hepatite, uma doença que precisa de atenção. Por isso, a nossa repórter Nicole Maia conversou com especialistas e traz informações sobre esta campanha do Julho Amarelo. Cansaço, febre, mal-estar e tontura são sintomas comuns em várias doenças, mas que podem ser provocados pela hepatite. O mais comum é que você esteja portador de um desses vírus e que você não apresente nenhuma queixa, nenhum sintoma, nem dor, nem desconforto, ou náusea ou vômito, ou nenhum sinal no exame físico, que seria aumento do tamanho do fígado, ou os olhos amarelados, a urina cor de Coca-Cola, ou as fezes esbranquiçadas, que são aí o contexto de sinais e sintomas clínicos sugestivos de hepatite aguda, dentre outras patologias. Então, como essa apresentação clínica é muito rara, a gente chama essas doenças de frequentemente silenciosas, sem nenhum sinal ou sintoma.
Afinal, o que é hepatite? A hepatite viral é uma infecção que atinge o fígado, provocando alterações de nível leve, moderado ou grave. Na região de cobertura da TV Todo Dia foram contabilizados 1.648 casos das hepatites A, B e C, de 2023 até o primeiro semestre de 2026. A hepatite B e C e a delta são muito silenciosas no início e vão apresentar sintomas quando a pessoa já está com a doença avançada, né? Com uma cirrose, às vezes até com um câncer aí de fígado. Então, a testagem, o rastreamento é a estratégia mais recomendada para a gente conseguir identificar esses casos de forma mais precoce. Então, a testagem, principalmente pautada no teste rápido, que pode ser realizado aí em torno de 30 minutos, né? O teste rápido já fica pronto, né? O resultado, ele é indicado para populações que têm um maior risco de ter a hepatite B e C, para que a gente consiga identificar eles de forma mais oportuna. O Julho Amarelo é uma campanha nacional dedicada à prevenção, conscientização e diagnóstico precoce e tratamento das hepatites virais. Na hepatite A, a transmissão está ligada a condições inadequadas de saneamento básico, higiene pessoal e pelo consumo de água e alimentos contaminados. Ou seja, você já pode ter pegado hepatite A sem nem ter percebido. Significa que entre você, o paciente se contaminar e o paciente eliminar o vírus, isso não demora muito tempo. Geralmente, algumas semanas, cerca de 4 semanas, a hepatite aguda A ou AE, ela se resolve espontaneamente. Muitas vezes o paciente nem fica sabendo que apresentou aquela hepatite. A hepatite A teve 357 casos identificados nas somas das cidades de Americana, Santa Bárbara do Oeste, Limeira, Hortolândia, Campinas, Cosmópolis e Paulínia. E ela tem vacina altamente eficaz e segura, sendo a principal medida de prevenção contra a infecção. A vacina contra a hepatite A, ela foi incluída, né, no calendário nacional de vacinação em 2014, e ela é ofertada para crianças e ela pode ser, né, a dose pode ser disponibilizada até crianças aos 15 meses aí de idade em dose única. A gente também tem uma rede de imunobiológicos especiais, então pessoas também com comorbidades ou também em situações de imunossupressão, elas também podem receber essa vacina na rede, né, de imunobiológicos especiais. Importante destacar que desde 2025, pessoas que usam PrEP, que é a profilaxia pré-exposição do HIV, também foram incluídas como um público-alvo para a vacina da hepatite A. Então, qualquer pessoa que use PrEP também tem direito a receber a vacina, pensando justamente, né, da gente poder controlar surtos em populações adultas. É também recomendável lavar bem as mãos, lavar frutas, verduras e legumes em água corrente, não tomar banho em riachos ou próximo onde haja esgoto, cozinhar bem os alimentos antes de consumi-los e usar preservativos internos e externos durante as relações sexuais. Na hepatite A e E, só se eu estiver portando o vírus e, ao eu evacuar, eu não lavar as minhas mãos, por exemplo, e tocar no alimento que eu trabalho numa cozinha, ou preparando uma salada, algum alimento cru, a outra pessoa pode pegar, certo? Essa é uma forma. O meu convívio com a pessoa, para transmitir, eu vou ter que ter um convívio, uma transmissão oral, por exemplo, por saliva, certo? Então, oral fecal, eu posso. O mais comum não é a transmissão oral, e sim a transmissão fecal, certo? Então, nesses vírus, se eu souber a forma como transmite, eu vou saber me proteger. Na hepatite B, foram registrados 501 casos na região. Diferente da hepatite A, essa pode se agravar para o estado crônico. Uma das principais formas de transmissão do vírus da hepatite B são as práticas de relação sexual sem preservativo, com pessoas infectadas. Mas essa não é a única forma. Você pode se infectar ao compartilhar materiais de higiene pessoal, como lâminas de barbear e de depilar, escovas de dente, alicates de unha ou outros objetos que furam ou cortam. Então, hoje a gente tem vacina para hepatite B,
A gente, ao vacinar contra a hepatite B, a gente também evita o adoecimento pela hepatite delta, porque o vírus da hepatite delta precisa da presença do vírus da hepatite B para poder infectar, né, um indivíduo. E a gente tem teste rápido para hepatite B e C, que é disponibilizado para todo o território nacional, e há a recomendação de que toda a unidade básica de saúde, dentro da atenção primária à saúde, oferte a testagem para a comunidade, para a população. E a gente tem toda uma rede, né, de laboratórios, os laboratórios centrais de saúde pública e outros laboratórios também próprios aí do município, ou conveniados, que ofertam outros exames muito importantes para essa cascata do cuidado aí da hepatite B, C e delta. A hepatite B também pode não apresentar sintomas nas fases iniciais, o que dificulta o diagnóstico precoce. A principal forma de prevenção é por meio da vacinação. A vacina para a hepatite B é indicada para todas as pessoas que ainda não tenham sido vacinadas, de todas as idades, em 3 doses. A hepatite B, ela não tem cura, mas ela tem tratamento. Então, o médico que acompanha as hepatites virais, ele tem condição de frear essa evolução desfavorável. Então, o fígado não evolui com cicatrizes subsequentes e não evolui para cirrose, também não evolui para carcinoma hepatocelular. Então, vale muito a pena, mas só se conduz e só se maneja esses pacientes que a gente tem o diagnóstico. Então, onde é que mora a nossa grande fragilidade nessas doenças silenciosas, no diagnóstico. A hepatite pode ser passada na realização de tatuagens, colocação de piercing e procedimentos odontológicos, médicos e cirúrgicos, quando as normas de biossegurança não são atendidas de maneira adequada. E também pode ser transmitida da mãe para o filho durante a gestação ou durante o parto. A testagem de hepatite B e C ela é obrigatória durante o pré-natal, justamente para que a gente consiga também evitar casos de transmissão vertical, quando o vírus acaba passando, né, da mãe para o filho durante a gestação ou durante o parto. Então, a testagem regular de hepatite B e C e também de HIV e sífilis durante a gestação é uma das estratégias para que a gente consiga identificar essa doença de forma mais precoce possível. A hepatite C tem cura. Ela possui um tratamento rápido disponível no SUS, o Sistema Único de Saúde, que dura de 12 até 24 semanas. Os meios de transmissão são semelhantes ao da hepatite B. Vale ressaltar que na hepatite C não é transmitida pelo leite materno, comida, água ou contato casual, como abraçar, beijar e compartilhar alimentos ou bebidas com pessoas infectadas. Segundo o Ministério da Saúde, aproximadamente 80% das pessoas com hepatite C não apresentam sintomas. Um tratamento curto, eficaz e eficiente, certo? Hepatite C. Mas se eu não souber, eu não vou me tratar. E se eu não tratar, eu não vou me curar. O que pode advir disso daí? Eu posso evoluir desfavoravelmente com cirrose no fígado ou câncer no fígado. Tanto o vírus da hepatite B, C e D, todos os 3 podem gerar câncer no fígado daqueles pacientes que permanecem com o vírus hospedado no seu fígado. Habitualmente, a hepatite C é descoberta em sua fase crônica. Normalmente, o diagnóstico ocorre após um teste rápido de rotina ou por doação de sangue. E para a população geral, é muito importante saber que pessoas, por exemplo, para a hepatite C, acima de 18 anos, se uma pessoa nunca testou na vida, é importante que ela faça uma testagem. Então, os profissionais de saúde estão orientados, de acordo com os protocolos clínicos, de pessoas, uma população geral que não tem mais nenhum outro tipo, né, de comorbidade ou que não pertence a uma população específica, de questionar ativamente se já fez a testagem alguma vez na vida e, se não fez, ofertar a testagem para que a gente possa identificar se essa pessoa foi infectada pelas hepatites virais e precisa aí de uma complementação no diagnóstico e no tratamento. Nas cidades analisadas, Campinas e Paulínia lideram os índices. Em 2023, foram registrados os maiores picos da região, com 361 casos em Campinas, somando as hepatites A, B e C, e 111 casos em Paulínia. Em 2024, houve uma queda. Campinas registrou 292 casos e Paulínia 72. Já em 2025, Campinas teve um aumento. Foram 299 casos de hepatite.
E em Paulínia, 61 casos. O estigma e a discriminação acontecem muito pela desinformação, de achar que não tem forma de se proteger, de julgar quem está doente e de achar que o cuidado não existe, que não está disponível aí para todos. A gente precisa lembrar que doenças transmissíveis, infecciosas, o vírus não vê a cara, a cor, a origem social daquela pessoa que ele vai infectar, né? Então, o vírus, na verdade, ele não tem estigma e discriminação, ele está ali, né, infectando a todas as pessoas. Então, lembrar que todos nós somos suscetíveis, que a gente precisa procurar informação e procurar as formas de prevenção, diagnóstico e tratamento. Nicole Maia para a TV Todo Dia. Muito bem, muito bem. Vamos fechando nossa edição do Jornal Todo Dia, a primeira edição desta quinta-feira. Já deixo o convite para que você nos acompanhe no Todo Esporte ao meio-dia, aqui na TV Todo Dia, e às 18 horas, 6 horas da tarde, temos a segunda edição com as principais atualizações desta quinta-feira. Aproveite o feriado com saúde, com qualidade e com consciência. A gente se encontra na programação da TV Todo Dia. Um grande abraço e bom feriado!